no subo, no salto alto, eu boto meu partido alto, eu faço como me convém. Odeio o Facebook, a minha vida eu levo a do bater pro batu. Repente é poema também. Engraçadinho, vem falar da minha saia, do meu tomara que cai. Achei foi muito paia, machistas não passarão. Não sou da sua laia, sigo o calendário maia. Meu escritório não é na praia, eu sou Laura Conceição. Eu digo mais, quero passar, represento Minas Gerais. Poemas, abas não letais, hoje ninguém me cala mais. É malandragem, rap é pandeiro, é piano. Eu não vim pra passar pano, se for pra tomar eu tomo. Do pra frente, não pra trás. É que também, hoje em dia, presidente é golpista, a igreja é capitalista, o governo é fascista, querem comprar seu amém. Eu me manifesto, disso tudo eu sou inverso, meu protesto é fazer graça, rap é poema também. Eu moro no sudeste, fico longe do agreste, mas respeito o nordeste, as mulheres que lá tem, que são abusadas, exploradas, maltratadas, iludidas, escravizadas. Quando é poema também, duvidaram de mim, pôr no dedo na minha cara, então eu fiz esse bolado. Minha rima é rima rara e eu não sou uma qualquer. Defendo o feminismo, eu luto contra o machismo, então reflita sobre isso. Ao desafiar a mulher, chamo de filha calo, por isso eu não me calo, então não pisa no meu calo, porque eu não vou me calar. Descendo de guerreira, minha boca da valenha, se vier de lenga-lenga, usa Maria da Penha, eu vou te denunciar. Mas na moral, sossego baixa, minha cabeça não abaixa, eu sou dona do meu trabalho, eu não vou pro policial. Eu não uso leque, eles usam cacetete pra dar dura nos moleques, tratando como animal. É só desafeto, não posso abortar o feto. Te afeta meu afeto, homofóbico passa mal. O tempo é contado, se for pra contar errado, o que acontece aqui do lado, isso já matará final. Mas veja bem, preconceito é uma praga, liberdade Rafa Braga. Meu povo ninguém apaga, ninguém anda muito bem. Então é punição para o aliciador, pro boizinho estuprador, pro deputado cheirador. Repente é poema também. Mas que tem? Mas que tem? Disseram que eu só canto rap, rap é poema também. Mas que tem? Mas que tem? Disseram que eu só canto rap, rap é poema também. Então é isso mesmo, nesse deixa que eu deixo. Minas é de cair o queixo, eu tenho orgulho de falar. Minha mãe em casa deve estar rezando o texto, eu lembrarei dela pra preço. Minas não é só pão de queijo, então respeite o meu lugar. Bom, pessoal, sexta-feira, como sempre, é dia de entrevista no Fala Fabinho. E hoje a minha intenção é realmente falar muito pouco, porque quem tem fala, tem ritmo, tem verso, é Laura Conceição. Que é isso. Obrigado, querido. Foi eu que agradeço. Obrigado pelo convite, prazer estar aí. Não, bora que bora. Barato. Laura, para a gente começar, você podia falar para a gente quem é Laura Conceição? Nossa, pergunta é ampla, né? Cara, eu acho que eu sou ritmo e poesia, assim, sabe? Essa mistura doida, na missão de transformar aí através da palavra, independente de como for que eu vou usar a palavra, né? Na música, falada, cantada, gritada, escrita, né? Acho que a missão gira toda em torno da palavra ali. Eu vi, sou das antigas, né? Então o negócio de slam, eu realmente a ignorância é minha. O que é slam? Você podia dar uma dica pra gente? O slam é um movimento que se consolida através de uma batalha de poesia falada que nasceu em Chicago e veio para o Brasil através da Roberta Estrela Dalva, que é uma estudiosa do teatro hip hop, lá em São Paulo, e ela cria o primeiro slam do Brasil, que é o ZAP, Zona Autônoma da Palavra, que é o quê? Batalha de poesia falada. Então, você chega lá, você fala seu texto, e aí a organização seleciona os jurados para votar no melhor texto. Basicamente é isso, uma competição de palavra falada. Tem algumas regras, assim, sabe? Então, assim, não pode usar instrumento musical, tem que ser o corpo e a voz, não pode usar elemento cênico. É uma coisa que foi feita para o spoken word, para a palavra falada mesmo. E aí, nesse movimento, se juntam pessoas que trabalham com literatura, com palavra, com rap, com tudo misturado ali na arena. Eu vi um vídeo seu que você estava falando, né, a turma lá, e você falando verso e tudo mais, e eu me lembrei muito de uma coisa que é cultural na minha terra, que é a Folia de Reis, que é o palhaço falando aquilo. Eu não sei se tem uma relação, porque é uma coisa de rua também, né, de verso. Como é que tem algum parentesco essa? Então, acho que tem, né, igual eu estava te falando, eu acho que tudo que você trabalha com a palavra falada, expressada, interpretada ali, acaba virando ramificações do spoken word, que é esse grande movimento de palavra falada, né? Então eu acho que o rap é um ótimo exemplo disso, o slam também, a trova ali, né, do trovador na folia, o palhaço, o verso do palhaço, o improviso, né, do palhaço na hora, que esses versos são improvisados, né? Tudo isso dentro da nossa cultura brasileira, na minha visão, faz parte desse grande tronco que é o spoken word. Então tem tudo a ver, né? O palhaço que faz o verso rimado ali na hora
é muito semelhante com o MC do hip hop que faz o verso na batalha, ou do poeta do slam que às vezes não leva o verso leva o verso pronto, mas também rimado, sabe? Isso tudo se encontra na rua, né? Acho que a rua também é um gancho que une, né? A folia, que une a batalha de rima, une os slams, acontecem muito nas ruas, essas rodas, sabe? Essas ágoras, assim. E é isso, sim, acho que igual a gente faz no Vale Verde, folia de livros, né? Que é tradicional pra caramba, que une isso, o trabalho com as crianças, de criar os versos, falar os versos, pedir livro, entregar livros, tentar fazer essa ponte entre a oralidade, a leitura e a escrita também, porque essa juventude é muito imagética, é muito da imagem, né? Então, às vezes, não vai ler um livro, mas vai assistir um poeta declamando, vai assistir um MC rimando, né? Então, a gente tenta fazer sempre essa conexão entre a palavra escrita, a palavra falada, rimada, cantada. Você falou desse projeto Folia de Livro, eu ia até te perguntar sobre isso, mas você também tem um projeto que eu achei interessantíssimo, que acho que casa com isso, que é o Poesia na Escola. Isso, como é que Poesia na Escola. Até, inclusive, né, eu defendi agora recentemente a minha dissertação do mestrado na educação e foi sobre o projeto, né? Quem fala de Nós é Nós, Vivências do Islã na Escola. Começou lá em 2016 para 2017, muito buscando atender uma vontade de suprir algo que eu não tive na minha escola, que foi entender a palavra falada como arte e isso como perspectiva de profissão. Então, por mais que na escola eu já escrevesse, nada me mostrava que aquilo era arte, nem que aquilo poderia ser uma profissão, né? Então eu pensei, cara, faltou isso tanto pra mim, que tal a gente ir pras escolas também, né? E a gente começou a ir pras escolas, levar o Islã, levar a palavra falada, pra fazer essa ponte entre o que é dado em sala de aula, porque existe um programa na literatura que você tem que seguir por causa de vestibular e tal, que engessa muitos meninos. Não tá falando da realidade deles ali. E aí até a Elisa Lucinda, né, que é uma poeta maravilhosa, ela tem um projeto também de formação, e ela fala isso, assim, que para você acessar essa juventude, você usa o Mano Brown, você usa a Conceição Evaristo, você, sabe, são poetas da atualidade, a gente fala das nossas vivências, que muitas vezes são as vivências também dos alunos. Então essa ponte se cria ali, né? E a ideia é fazer com que as aulas de literatura se tornem também mais interessantes, porque começam a falar sobre o que eles vivem também, sabe? Então, assim, a gente começou muito com essa ideia de ajudar na questão da evasão escolar também, porque se a casa não acolhe o aluno, a rua não acolhe o aluno vai para onde? Vai para a escola. E se a escola não acolher o aluno também? Para onde que esse aluno vai? Sabe? Com certeza. Então, assim, a luta é essa, assim, tentar fazer sempre esses ganchos. Você falou um negócio interessante. Eu, por exemplo, eu tive um problema muito sério, porque eu era muito moleque, e eu fui ler um livro do Machado de Assis. Hoje eu leio Machado de Assis. Isso. Mas naquele primeiro momento, você sabe que foi complicado para mim? Porque eu acho que estava um pouco distante da minha realidade. Eu acho que é isso que vocês estão buscando. Aí como que você vai se interessar numa parada dessa, sabe? Você chega na sua quebrada lá, tá geral ouvindo funk, ouvindo rap. Cadê isso na sala de aula? Isso é muito formador, né? Isso é literatura, sabe? O português, sabe? Toda essa questão, assim... Por isso que eu acho muito importante a gente, enquanto poeta da oralidade, a gente publicar. Porque aí a gente publica um livro que traz a nossa oralidade publicada. Porque o que é a norma culta? A norma culta do colonizador? Sabe? O Nego Bispo fala assim, né? Pode, mesmo que extinguam a escrita, jamais vão acabar com a oralidade. Porque isso é ancestral. São as histórias que as nossas vós ouviram das avós, e nem todas letradas, nem todas liam, sabe? Mas esse conhecimento, muitas vezes a gente não aprende na escola. Então também é sobre a gente levar em consideração o conhecimento popular que o aluno já chega na escola com ele. Ele é importante. Sabe? É como a gente vai lidar com isso ali para trabalhar e fazer ele se interessar lá no Carlos Drummond, né, sei lá, Machado, Sicília, várias paradas, mas assim, se você chega direto ali, fica muito difícil, sabe? Não pega mesmo. Você falou de oralidade, de livro, você também tem um trabalho de livro, né? Você já publicou? Isso, acabamos de publicar. O meu primeiro livro editorado, né, de uma editora do mercado editorial. Foi uma grande realização, não é fácil se inserir nesse mercado, assim, sabe? A gente lançou na Flip, que é a Festa Literária de Paraty. Foi muito importante, sabe? Conhecer a Conceição Evaristo, trocamos ideias sobre isso. Para mim, uma grande referência, sabe? Sim. E o nome do meu livro mais recente é Eu Grito para Fazer Voar os Versos.
que vem justamente desse lugar do grito, das rodas, das ruas, e da necessidade, metaforicamente ele falando no título, da gente precisar falar alto para ser escutado. Porque o movimento do Islã é um movimento periférico, de escutar pessoas que não têm voz no centro, né? Seja a periferia física ou a periferia ali de minorias sociais, né? Então, assim, essa questão do grito é muito forte e trazer isso para a escrita é importante para a gente se consolidar enquanto personalidade da literatura. A literatura não é aquilo que a gente não entende, que está inacessível, que fala do abstrato. A literatura é visão de mundo, sabe? E a gente vem fazendo isso. E você vê o seguinte, né? Tem esse período de vocês agora com essa coisa do Islã e tudo. Eu, por exemplo, comecei a me interessar muito quando eu vi o Chacal, que aí é da minha geração dos anos 80, falando é proibido pisar na grama, o jeito é deitar e rolar. Quer dizer, precisa dessa coisa da identidade para a gente se interessar, né? Uhum. Você participou de competição também de Islã, acho que em São Paulo e tudo. Muitas. Como é que foi isso? Nossa, muitas competições. Assim, a primeira vez que eu competi foi em 2017. Aí eu me classifiquei para o estadual, que foi em BH. Eu me classifiquei para o nacional, que foi em São Paulo. Fiquei em terceiro lugar, em 2017. Foi muito importante ter ido, porque assim, abriu várias portas para mim. Eu estava aqui em Juiz de Fora, a gente sabe como que é. Dentro do Sudeste, a gente é privilegiado de estar no Sudeste, né? Que é um eixo ali, o Brasil é muito mais que o Sudeste. Só que dentro do Sudeste é muito Rio-São Paulo ali, né? A gente aqui em Minas, ainda mais se não é da capital, né? É difícil, né? Então foi importante esse primeiro passo, essa ida. Foi muito legal pegar esse pódio, assim, eu não imaginava, ninguém nunca tinha ouvido falar de mim também, né? Foi uma coisa muito importante. E aí depois disso eu continuei também, aí a gente começou a ir para as escolas, continuei batalhando, sempre estava num estadual, num nacional, voltei ao nacional 2021 também, peguei o terceiro lugar de novo, pódio de novo nacional. E aí, assim, hoje em dia, trabalho muito mais na formação ali, contribuindo com o movimento, com a cena, e trabalhando com as minhas apresentações, com os meus livros, com os meus shows, do que na batalho muito a convite. Então, assim, às vezes costumo ser convidada, batalho, gosto de brincar, mas eu acho que foi esse ritual do Islã foi muito importante para mim, construir as minhas diretrizes, sabe? Construir toda a base da minha literatura, e por isso a gente dá continuidade a isso. A gente está sempre no Islã, assim, a gente adora isso, sabe? Só que hoje em dia eu não jogo tanto quanto antes, né? Eu falo assim, eu já tô meio desatualizado, eu brinco que eu já tô meio, né, meio ancestral da cena. Você também tem um trabalho de palestra, né? Você também faz palestra? Sim. Como é que é esse trabalho? Palestra, eu trabalho com... É o que eu falo, né? Sou uma pesquisadora também. Tudo na minha vida hoje é como se a literatura fosse o meu tronco. E aí eu trabalho só com isso, mas com várias diretrizes. Então tem a parte da formação, que são oficinas, palestras e o Poesia na Escola. Tem a parte das apresentações, que são os meus shows, tanto o meu show de rap, de música, quanto o meu show de spoken word, que sou eu, instrumentos de percussão. Muito massa, algumas cenas, performances. A parte escrita, então, que são livros, revistas, às vezes colaboro também escritas de peças de teatro, outras linguagens. Meu próximo livro é um livro de prosa poética também, então já muda um pouco, né, a pegada, que eu estou finalizando ele. É um terceiro ramo, e o quarto ramo também é a pesquisa, né? Sou uma pesquisadora da oralidade, da literatura e a relação disso com a educação. Então, assim, são 4 leques, mas todos têm o tronco, que é a literatura, a palavra ali, sabe? Então, assim, hoje em dia, minha vida é dividida aí nesses 4 ramos, assim. Bom, vocês pensam que acabou, não acabou não. Eu conheço 2 discos, 2 trabalhos Me fala deles, Tempos Efêmeros e Espelho, não é isso? Isso. Como é que foi construir isso? Foi muito massa, assim, sabe? É tipo, né, tipo ter um filho, assim, né? O primeiro disco a gente gravou no Santa Cândida, eu gravei no DJ Poti, foi muito legal a proposta. Eu tinha as letras e eu joguei elas na batida. Foram 14 faixas, um livro de apresentação mesmo, né? A capa sou eu, criança, assim, muito legal também, feito por um amigo, Pé de Feijão, grande artista também. E aí, 3 anos depois veio o Espelho. Eu trabalhei por 3 anos com Tempos Efêmeros, juntei um capital para investir no Espelho,
eu queria gravar o espelho de uma forma um pouco mais confortável para mim. Eu acho que veio a pandemia, existe um amadurecimento na minha escrita também, na minha musicalidade. Quando eu sempre falo a palavra amadurecimento, porque assim, eu acho que cada dia, para mim, o processo de amadurecer é o processo de chegar mais perto de quem você é. Eu acho que a cada dia a gente está mais perto do que a gente é. Então hoje eu estou mais perto de mim do que ontem, amanhã eu vou estar mais do que hoje. Então é óbvio que os trabalhos mais recentes comunicam mais com a gente, com o que a gente está agora, sabe? E aí o processo criativo de espelho foi diferente. Eu criei as melodias, peguei algumas bases e escrevi em cima. Por isso eu acho que eu vejo como um disco que tem um respiro maior. Não tem aquela necessidade, aquela angústia de falar tanta coisa numa faixa só. Acho que eu quis trazer esse respiro e pensando muito no show, em como a gente ia expor isso, eu e a Amanda, que é minha DJ, como que a gente ia expor isso pro público, se divertir também, e não só ficar fritado em tanta ideia, sabe? A nossa ideia foi essa. E aí foi muito massa, a gente fez uma equipe muito legal, incrível de trabalhar, foi um clima muito bom, sabe? Eu acho que é por isso, eu falei com você que eu identifiquei muito com o primeiro trabalho, eu acho que é por causa disso que eu estava querendo conhecer, então ali tinha muitas ideias e muita coisa. Eu me orgulho muito mesmo, sabe, desse trabalho. Eu tenho muita vontade de talvez regravá-lo, sabe, fazer algumas releituras de algumas faixas e tal. E vem o terceiro aí? Vem, tá vindo aí, a gente vai produzir com a Paulo Gustavo, é um disco de literatura, então é um disco de spoken word. Não é só a minha voz, existe uma musicalidade, a gente vai percussionar e tal, mas a ideia é trazer algumas poesias, que já são umas poesias que as pessoas gostam muito, trazer ela pro streaming, trazer ela pro álbum, e algumas inéditas também. Vai se chamar Mulher Palavra, e a ideia é fazer essa ponte, unir mesmo a música e a literatura, né? Ô Laura, você participa também do encontro de compositores aqui na coisa, né? Nós falamos há pouco tempo com a Laura Januzzi, que ultimamente está coordenando e tudo. E uma coisa que eu achei interessante, porque no primeiro momento achei que era um movimento, né? O encontro de compositores é um movimento de pessoas que estão criando aqui e tudo. Mas eu vi no seu trabalho, você citando o Renato, vi você falando do Brasil, do Caetano Brasil, que acho que participou do seu disco, vi você fazendo a apresentação no show do último show da Januzzi. Me passou que é uma ideia realmente de amigos ali, né? Como é que é esse movimento de vocês ali? Isso que eu... Bom, eu sou mais recente, assim, né, no encontro. Cheguei há poucos anos, mas o encontro já acontece há muito tempo aqui, né? É uma história linda, assim. E eu sou muito grata ao encontro de compositores, porque eu sempre fui muito acolhida, sabe? Por muito tempo, né? Que se via? A galera com violão, né? Tocando canções e tal. E eu cheguei lá no encontro e pluguei o meu beat e cantei meu rap. Sempre fui muito acolhida, sabe? E aí começou a minha amizade com a Laura, o Renato. São meus mestres, assim, sabe? Eu levei o disco também para eles escutarem antes, sabe? Assim, eu aprendo muito com eles. A gente tem uma relação de muita amizade mesmo, assim. E de muito respeito. Que por mais que às vezes os nossos trabalhos não passam pela mesma linha, a gente se respeita muito. E pra quem vem do movimento que eu venho, que é o movimento de rua, isso é muito importante, sabe? Não é todo mundo que olha assim pro nosso trabalho com todo esse respeito, sabe? Que eles olham. Acho que a amizade vem daí também, assim, sabe? Caetano também, né? Que é um cara do choro, né? Um gênio, assim. Quando ele me ligou, ele falou, cara, eu quero você no meu disco. Aquilo pra mim foi igual passar no vestibular, sabe, mano? Assim, porque é sinal de muito respeito mesmo, assim. Eu acho que o crescimento de cada um no seu estilo e tudo, acho que passa muito por essa força que se encontra com o outro, que mesmo fazendo um trabalho diferente, né? Com certeza. Patrão nosso de cada dia, dia após dia. O patrão nosso de cada dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia.
Será que eles estão achando que a gente está gastando dinheiro que é de nosso patrão? Mas na verdade eu não tenho nem patrão porque eu estou desempregada e poesia falada não tem remuneração. Tempo é dinheiro, eu vou sem tempo e sofrendo, pois além de tempo, dinheiro não é fácil não. Mesmo se eu tivesse um dinheiro, um trocado, uma bufunfa, um migué, não adiantaria, pois nunca nem um dia o dinheiro compraria o amor daquela mulher. Mas que tristeza, eu vou chorar com meu benzinho, eu vou pedir mais um carinho pra calentar coração. Mas na verdade eu não tenho nem benzinho no passo do Mineirinho, hoje meu coraçãozinho só existe serração. Serração baixa, só que racha, que desgraça pra ver graça, eu vou ter que rachar pé. Saí da praça sem cachaça, fui na raça de pirraça, nem de graça eu consegui um picolé. Querem verso de resistência, falando de resistência e mostrando resistência, juventude e resistência. Mas é porque tá na moda, porque pra nós que estamos na resistência, exalando a nossa essência, estamos na decadência, eles gritam com violência que o hip hop é foda. Mas, hein, Laura, eu vi um poema que me fez lembrar a minha mãe, então se você puder falar sobre, que foi Umbutu Mãe, né? Uhum. Eu, assim, tenho o costume de escrever muito sobre a minha mãe, sabe? Para minha mãe, tem outro texto meu que vai vir no meu próximo livro, que chama Fricassê de Mãe, que é uma prosa poética sobre o fricassê que ela fazia, sabe? Eu perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe faleceu no dia do Campeonato Brasileiro de Poesia, em 2017. Então eu tive, assim, fui do cemitério para São Paulo, assim, porque eu tinha que fazer aquilo por ela também, sabe? Eu só tô aqui hoje porque eu fiz essa escolha, sabe? É muito forte, assim, a história. E aí eu escrevi o Ubuntu Mãe, num dia que eu tava com muita saudade dela, assim. Começa: mãe, essa madrugada eu não me senti bem. Todo mundo dormiu e eu precisando falar com alguém. Me senti numa ilha e ninguém melhor que a mãe para escutar um desabafo da filha. E aí o Ubuntu é essa ideia, né? Eu sou porque nós somos. E aí eu finalizo falando que eu sou porque ela está dentro de mim, né? Então é uma sensação de que mesmo que a gente tenha saudade, a gente, depois que a minha mãe morreu, eu nunca mais fiquei sozinha. Porque ou eu tô na presença dela, ou eu tô na presença da saudade dela, sabe? Essa sensação muito doida. Eu tenho uma coisa que eu vi uma vez uma frase do Fidel Castro, que ele fala o seguinte: quando eu morrer, não chore por mim, faça o que eu fazia e viverei em ti. Então eu uso isso muitas vezes com meu pai e com minha mãe, de vez em quando ver se eu descubro eles em mim para fazer eles viver. Não, exatamente. E assim, minha mãe era professora de literatura e meu pai é músico. Então aí nasceu eu, assim, acho que eu sou a junção perfeita deles, assim, sabe? Ô, Laura, nós estávamos falando, você falou de algumas palestras e tudo mais, mas eu estou sabendo que você também vai fazer uma palestra agora para uma universidade estadual dos Estados Unidos. Como é que é isso? Então, eu recebi um convite de falar sobre a minha pesquisa, sobre o meu trabalho com poesia. Vou até fazer uma apresentação, uma fala junto com uma apresentação poética na Universidade Estadual de Nova Jersey. É muito massa, assim, porque é importante levar para fora, para onde der, também um pouco da nossa cultura. Meu texto é muito brasileiro, eu falo das realidades que a gente vive aqui no Brasil e poder levar isso de forma integral para fora, tá sendo muito massa, assim, uma experiência muito legal mesmo, assim, sabe? Eu até optei por pedir um tradutor simultâneo, porque eu não queria perder essa essência, sabe? Não queria falar meus textos traduzidos, eu quero falar isso como eles são. E aí lá vai existir uma tradução, porque assim, é isso, né? Eles fazem parte da nossa cultura. Se eu chego em São Paulo e começo a recitar poesia, todo mundo sabe que eu tenho uma demarcação de território de Minas Gerais, eu tenho um sotaque de Minas Gerais. Isso é muito rico, né? Igual o Milton fala, sou do mundo, sou Minas Gerais. Gozado que você falou, né? Isso, nós fizemos uma entrevista uma vez aqui com o Thiago Verman, que ele trabalha com cordel. E aqui na região, aí ele falou assim, é diferente de lá, Fabinho, porque aqui a gente fala com a nossa linguagem e com a nossa vivência, então tem muito a ver com isso aí. Sim. Ô, Laura, esse papo tá maravilhoso, eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas, eu sempre falo isso porque as pessoas são generosas com a gente e se entregam no bate-papo aqui, mas a gente mantém um bate-papo rápido, né, com o pessoal. E no final eu peço sempre que a pessoa fale o seguinte, o que está lendo, o que está recitando, o que está assistindo, tocando, Massa. O que for. E se faltou a gente falar alguma coisa que você acha que é importante, que você finalize falando isso pra gente. Massa, vou pegar aqui. Minhas indicações estão até comigo. Bom, eu sou uma pessoa que lê de tudo, escuta de tudo mesmo, porque eu acho que o meu trabalho é muito antropofágico também, sabe? O meu segundo disco, você não fala que é um disco de rap,
é um disco de quê? É difícil de botar numa caixa, porque tem um jazz, tem uma coisa que puxa de um blues, aí tem um trap, uma coisa muito, né? E isso é o que eu jogo pra fora de tudo que eu absorvo, sabe? Acho que o ofício que a gente tem, a Maya Angelou, né? Ela até fala isso, assim, o meu papel é estudar o meu ofício, pra quando eu tiver algo de bom pra falar, eu consiga fazer isso da melhor forma, sabe? E eu acho que mais do que falar e pôr pra fora é a gente absorver, né? Isso é muito sobre os slams. Você vai no slam, você fala 3 poesias, mas você escuta 60 poesias. Então é um movimento muito mais você praticar a escuta e a empatia do que ir lá pra falar, assim, sabe? É, sim, com certeza. E de livro, eu tô lendo esse livro aqui, que são Vozes Negras, a Arte e o Ofício da Escrita. É um livro onde a Cláudia Tati entrevista várias autoras negras e o processo de escrita delas. Então, na prosa, na poesia, no romance, sabe? Então, tipo, tem Maya Angelou, tem várias pessoas. E é muito legal, porque você começa a ler ali, você vai pensando até que ponto que o seu processo criativo é semelhante, até que ponto que não é. E todas são negras. E teve uma coisa que todos até onde eu tô lendo falam, que é o seguinte: elas não escrevem para ser publicadas, elas não escrevem porque tem uma editora que quer, elas escrevem porque não tem como, elas têm que escrever. É uma coisa visceral, uma coisa muito maior, sabe? E eu acho que eu me identifico muito com isso. Eu acho que mesmo se eu não trabalhasse com isso para ganhar pão como eu trabalho, eu não ia parar de escrever, porque eu não sei ficar sem fazer isso. É como se eu tivesse que fazer isso para viver mesmo, sabe? E vou indicar esse livro também, que a gente lançou lá no final de semana em São Paulo, do Emerson Alcalde, que é o Que é Slam de Poesia, que é um livro muito didático, falando um pouco da história do slam e o que é o slam, para quem deseja conhecer e tudo mais. Essa coleção é uma coleção slam, então elas publicam vários autores de slam. Eu também estou num desses livros, que é o Empoderamento Feminino. Então tem um antifascista, tem empoderamento feminino, tem LGBT, tem negritudes, tem a juventude, são livros da coleção, dá para comprar a coleção inteira ou os livros separados. É muito massa. Essa aqui tem nas maiores livrarias aí também, em Juiz de Fora tem. E aí fica essas 2 indicações aí. Beleza, Laura, que papo gostoso. Prazerzão. Muito obrigado, viu? Foi realmente maravilhoso o papo. Obrigada eu. E, gente, também tem meu livro, Grito para Fazer Vários Versos. Também dá para comprar no site da editora ou na livraria Vera, da Banca Vera, que é ali no Meiuca, em São Mateus. Nós vamos deixar o link para quem quiser, né, adquirir o livro da Laura aí. Uma alegria muito grande recebê-la aqui. Eu hoje gostaria também de fechar com um comentário, porque eu recebi 2 livros do Rafael Gomes, Uma Cidade Inexistente e O Animal de Estimação. São livros de contos. Eu fiquei muito feliz, tem histórias interessantes aqui e eu também queria falar sobre isso, dar uma dica. Rafael é de Juiz de Fora, tem um trabalho legal também. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima sexta. Valeu, gente!